Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Como combinado, estamos aqui para a live sobre habilitação de casamento pela Comissão de Notarial e Registral. Como a gente tinha falado, vamos esperar as pessoas entrarem que aí eu vou explicar exatamente. Oi, oi. Oi, oi. Já enviei um convite aqui para o Leonardo para a gente começar. E um pouquinho sobre a habilitação de casamento. A gente decidiu fazer essa live porque foi um trabalho que a gente realizou dentro da comissão e Oi. achou muito interessante. Oi, tudo bem? E aí, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Estava explicando que foi um trabalho que a gente fez na comissão, achou o tema relevante e trouxe aqui para todo mundo para a gente conseguir debater um pouquinho mais sobre essa habilitação de casamento. Aham. Teve muitas mudanças aí com a pandemia, né? E, enfim, a gente vai abordar aí situações que as pessoas passaram, as pessoas pretendiam se casar e enfrentaram aí nesses 4 meses, estão enfrentando ainda, enfim, a gente vai abordar. Essa é a maior questão, né? Porque a gente está tratando de um tema muito complicado, que mexe com o emocional das pessoas. Então, assim, juntando uma questão que já é complicada atualmente com a pandemia, a gente vê algumas mudanças que foram relevantes que vão ser importantes para as pessoas saberem. Quem pretende casar, né? É importante saber disso. Acho que, primeiro Sim. de tudo, acho que a gente já pode começar a falar, adentrar o tema, acho que não tem problema, acho que tem gente aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa trazer aqui que o casamento é uma instituição extremamente solene, vem desde Roma. Roma antiga que começou a visualizar isso, a ter essa filosofia, né, de monogamia, de um contrato, de realmente realizar um casamento efetivo. E aí, a partir disso, foi se desenvolvendo até a gente chegar ao que está hoje e passar por essa pandemia e a gente começar a falar um pouquinho melhor sobre como funciona essa habilitação, o que aconteceu, o que mudou, o que facilitou, o que dificultou e para as pessoas poderem casar, né? Acho que primeiro de tudo a gente precisa definir que a habilitação de casamento não é uma coisa que existe, né? Já existia antes de tudo acontecer. Isso não foi alterado, não foi uma coisa que botaram nova por causa da pandemia. Já existia, já é previsto no Código Civil, já é previsto totalmente e já é bem solene, bem regrado. Só que com a pandemia, algumas pessoas que já estavam em processo de habilitação ou que ainda iam começar a se habilitar ou qual foi a outra opção que a gente tinha também? Que a gente comentou? As As pessoas pessoas que que, tinham começado a se habilitar, que já tinham se habilitado, e as que queriam se habilitar agora, né? No momento isso, exato. nesses três Que casos deram, que que deram aconteceu. entrada agora no requerimento. Exatamente. Aí a gente vai explicar, o Leonardo vai explicar pra gente rapidinho como é que vai funcionar isso agora, né? Nesse momento que a gente está passando. Então, como você falou, né? Enfim, a gente tem as principais situações aí que foram verificadas, né, com relação à habilitação de casamento, né? O casamento é muito solene, como você falou, né? Então, ele, antes do momento da celebração, que para o leigo acho que é o momento mais importante do casamento, para juridicamente falando, as etapas anteriores são tão importantes, até mais importantes, né? Que é onde você verifica a capacidade dos nubentes, né, se são plenamente capazes para contrair o matrimônio, enfim, tem lá nos artigos a partir do 1521 e seguintes do Código Civil, você tem por etapas até chegar ao momento da celebração, você precisa passar por aqueles artigos, atestar que você é plenamente capaz para casar, para O contrair o famoso regime de matrimônio. bens, definir o regime de Exatamente. bens.
Você tem as causas impeditivas, né? Ascendentes não podem casar com descendentes, e as causas suspensivas também. Então você deve, o oficial do registro civil, ele vai comunicar isso, né, aos nubentes, enfim, se eles vai verificar essas condições que os nubentes não se enquadram nessa, se enquadram e também não se enquadram nas questões impeditivas e suspensivas para que sejam aptas a poder avançar para a fase de celebração, né? Então essa é a fase de habilitação, do processo de habilitação. E aí, antes da pandemia, as pessoas que conseguiram dar a entrada, elas, enfim, quando veio a pandemia, quem já havia conseguido passar por essa fase de habilitação e conseguir o seu certificado de habilitação, o certificado de habilitação, lá pelo artigo 1532 do Código Civil, ele dá o prazo de 90 dias para que as pessoas, os nubentes possam efetivamente marcar e agendar a data da celebração. Então, aqueles que já haviam, possuíam esse certificado, eles tiveram só que apenas agendar, né? E como é que estava sendo feito, já que veio a pandemia e aí o funcionamento dos cartórios, enfim, tudo parou. Esse Foi dado. supostamente, só um parênteses, esse Sim. supostamente é o mais prático, né? É aquele que já estava Acho que praticamente ao menos, resolvido e ele só precisava chegar e celebrar, né? exato, é uma forma mais, acho que a menos complicada aí de resolver é essa. Eu acho que para os noivos apenas a questão de realizar uma cerimônia, que eu tinha até casamentos programados aí, né, em abril, Pra mim, maio, né? É. e, e as pessoas tiveram que adiar, né, porque não estava podendo ser possível fazer a celebração como festa. Mas casamento civil, no cartório, isso aí é independente, né? Então era só ir lá no cartório, atendido lá as condições sanitárias da Organização Mundial de Saúde, enfim, as questões sanitárias que Da têm sido OMS, exigidas. né, que foram definidas pela OMS como de segurança para essas questões, os cartórios deveriam Isso. seguir, a pessoa conseguiria casar tendo a presença, né, do juiz, Juiz de paz, duas testemunhas, o oficial do tudo registro, bem. isso. E aí realizavam, se ele desejasse, da forma presencial, né? Porque muitos também registradores, oficiais de registro do RCPN, estavam dando a possibilidade da forma virtual, ou seja, abriam uma reunião no Zoom, passava o link, os nubentes entravam, as testemunhas entravam e se realizava a cerimônia, digamos assim, né? Essa Só é que a isso não. grande diferença que a gente tem, né, atualmente. Essa possibilidade de você casar por videoconferência. Que antes já era uma Sei, coisa que sei. as pessoas falavam nessa possibilidade, porque muita gente queria realizar por videoconferência, questões de possibilidade de deslocamento, outras. Já era ventilada essa possibilidade, mas ainda não tinha sido efetivamente realizado, né, feito. E a pandemia acabou gerando isso, né, essa necessidade de agilizar esses trâmites. Pois é, eu até vi pessoas conhecidas que casaram nesse período, já tinham habilitação antes, mas preferiram ir ao cartório e casar de máscara, tiraram foto com máscara e tudo. Enfim, respeitaram lá as exigências da Organização Mundial de Saúde, do funcionamento do cartório e se casaram presencialmente, né? Não quiseram casar da forma virtual, assim como vi outras pessoas casando da forma virtual. Agora, é legal lembrar que a gente vai falar daqui a pouco, mais para frente, vou comentar sobre o provimento 42 da Corregedoria Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, justamente, embora tenha se dado essa possibilidade aos noivos, do casamento por videoconferência, do envio de documentos por e-mail para agilizar, para adiantar o processo de habilitação, é necessário que, mesmo assim, os noivos compareçam, os nubentes compareçam ao cartório para poder ratificar aquilo, o termo, né, de requerimento de habilitação na presença do oficial. Por que isso? Porque o Código Civil, embora a gente tenha se adaptado a esse novo normal, né, a realizar. Eu não acho novo normal, acho uma excepcionalidade, né? Mas todo mundo fala novo normal. Agora, Eu embora a acho gente tenha novo essa. normal
Porque o que vai acontecer? As pessoas vão saber que conseguem fazer isso sem a necessidade de tantas burocracias e podendo fazer de forma à distância. E aí vai ser um novo normal, porque elas vão querer usar isso mesmo que as coisas voltem ao normal. Então a gente vai ter que acabar fazendo um sistema meio que híbrido, misturando as duas coisas para que possa atender a todo mundo. E de certa forma ocorra uma evolução mesmo, né? Porque assim, o fato de ir até o local, às vezes despende um tempo que talvez enviar por e-mail facilite e acabe agilizando todos os trâmites que são necessários para a gente realizar esse casamento. Só que é importante a gente mencionar o que você mencionou, que independente disso ser feito por e-mail, a pessoa tem que comparecer ao cartório. Então, assim, não adianta pensar, porque a gente escuta, né, e lê o provimento, a gente pensa assim, quando as pessoas falam para a gente pensa, não vou ter que ir lá para absolutamente nada, vou resolver tudo pela internet. Não é assim. Então é importante a gente mencionar isso, que existe esse gap, existe isso de você precisar ir até o local para assinar, para confirmar os atos que estão sendo feitos. E não pode ser tudo, absolutamente tudo, feito pela internet, né? Não, exato. E falando de cartórios em geral, as pessoas acharam que a partir dessa mudança da sociedade, tudo poderia ser feito somente pela internet. E aí a gente debatendo, viu que não é assim, a princípio não é bem assim ainda. Tem atos que exigem a presença física, o comparecimento físico ali no cartório, agendado, agora de uma nova forma, né? Respeitando os limites do funcionamento dos cartórios. Então, e até como eu falei, o Código Civil, se você ler lá o que está previsto no artigo que fala da habilitação de casamento, diz que o requerimento precisa ser feito de próprio punho. E próprio punho é o quê? Assinatura ainda de caneta. Manual, não é. Exato, e por isso que o provimento, a meu ver acertadamente, prevê que o oficial do registro civil solicite o comparecimento dos nubentes ao cartório, depois pode enviar por e-mail e tudo, mas depois compareça numa data agendada para ratificar aquilo que está sendo enviado por e-mail, né? Para ele confirmar a veracidade dos documentos, enfim, para atestar. Né? Não cair nenhuma impossibilidade ou nulidade em relação a esse casamento. Porque como a gente falou antes, exige alguma formalidade. Essa formalidade precisa ser confirmada para que não haja nenhuma nulidade, impedimento em relação ao que vai ser realizado, o casamento que vai ser realizado, né? Exatamente. Então, o papel do oficial ainda é importante nesse sentido da conferência, digamos assim, presencial, que precisa, está lá no provimento, justamente para. Tá aqui, até estou com o provimento aberto, no artigo 21, parágrafo 3º do provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui, cada corregedoria de seus estados elaborou, né, como vai ser feito esse processo. Exato, por estado, né? E aí aqui no Rio de Janeiro nós temos esse provimento. E aí vou ler rapidamente aqui o artigo, que é bem esclarecedor. Para assinatura do ato de registro de requerimento de habilitação ao casamento e demais declarações pertinentes, o delegatário solicitará a presença do interessado em sede da serventia, o qual deverá estar de posse dos documentos originais para conferência e arquivamento. Então, é bem claro, ele vai solicitar a presença dos nubentes para ratificar e para levar os documentos originais, mesmo que anteriormente tenham enviado por e-mail. É a famosa fé pública, né? Ele vai confirmar tudo que foi feito para ter a validade que a gente chama de fé pública, né? Exato. Então, com relação a Lilian está perguntando aqui qual o número do provimento. É o provimento 42 de 2020, da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Você consegue no site do tribunal, lá na aba da Corregedoria. E esse provimento depois tem a parte da habilitação, né? Ele estendeu o prazo da certidão de habilitação, né? As pessoas, que é o ponto que a gente vai entrar agora, as pessoas que deram entrada antes ou no meio da pandemia, e aí antes da pandemia, e aí não conseguiram habilitação, e só conseguiram agora. Só conseguiram agora no meio da pandemia. Esse provimento
ele estendia, e depois os outros provimentos que vieram seguintes da corregedoria, eles foram estendendo o prazo da certidão de habilitação de casamento, os prazos de 90 dias previstos lá no Código Civil. Ou seja, as pessoas também teve essa dúvida, né? As pessoas conseguiram a habilitação, e aí pelo Código Civil você tinha 90 dias para realizar a cerimônia. Aí E a geralmente par... você espera, eu não vou conseguir casar, não vou ter que fazer tudo de novo, porque quando você perde esse prazo, você tem que Exato. refazer essa habilitação. Mas com a questão da pandemia, esse prazo foi prorrogado, né? Por mais 90 dias, não é isso? A partir desse provimento que veio estabelecendo como seria feito os processos de habilitação, tiveram outros provimentos posteriormente, só prorrogando. Esses provimentos que prorrogaram os prazos dos processos judiciais, também lá no meio incluíram prorrogação desse provimento 42. Então, isso foi estendido, né? Sim. E aí, até o final da pandemia, muito provavelmente, esse prazo fica suspenso, né? E aí, depois da pandemia, você consegue uma revalidação dessa habilitação para conseguir casar, não é isso? Não é bem uma Exato, revalidação, é exato. como se esse prazo fosse dilatado, né? Exatamente. O prazo foi dilatado, então a pessoa não precisa. Aqueles que conseguiram durante a pandemia não precisam se preocupar, não precisaram se preocupar com essa questão do prazo que lá de 90 dias que prevê o Código Civil, porque isso foi dilatado, né? E os prazos processuais, eu acho que o último provimento, se eu não me engano, foi de junho, que quando voltou os prazos dos processos eletrônicos. Foi. Então, aí, de junho para cá é um mês só, as pessoas ainda têm 60 dias para efetivar a celebração. É lógico que possivelmente deve estar havendo uma demanda muito grande também de remarcações, agendamentos de casamento nesse período. Isso foi uma coisa De que a pessoas gente até que. falou, né? Quando a gente estava debatendo o tema, a gente até comentou. Imagina como é que vão ficar os cartórios pós-pandemia. Porque muita gente não quis casar por videoconferência, mesmo essa possibilidade tendo sido dada. Então, você vai acumular as pessoas que já queriam casar antes da pandemia, as pessoas que estão querendo casar pós-pandemia, as pessoas que decidiram casar durante a pandemia, porque eu já conheci várias pessoas que resolveram casar na pandemia. Então, assim, com certeza a demanda vai ser muito maior e a gente ainda está naquele caminho de precauções e tendo que tomar muito cuidado de acordo com as regras, né, também da OMS de distanciamento. Então, algumas coisas ainda estão tendo que ser feitas com muito cuidado. Então, com certeza, a quantidade de pessoas que vão querer casar e a fila vai ser grande. Sei, sei. Mas aí e também fica o que você falou, caso as pessoas às vezes querem aguardar, celebrar, enfim, a vacina chegue num futuro próximo, as pessoas podem deixar passar esse prazo e dar entrada novamente no processo de habilitação de casamento. Não há nenhum empecilho quanto a isso. A única questão são os gastos, né? Exatamente. Bom, é importante deixar claro que a pessoa pode fazer essa habilitação outras vezes, né? E a Sim. única questão é realmente financeira, se você estiver disposto ou não. É, Mas para muitas pessoas é muito importante. Como você falou, né? O casamento já é muito antigo e é uma tradição e sim. muita gente leva em conta essa questão da tradição, essa questão de poder casar e ter pessoas queridas perto, né? Então, vai de cada um para cada um. Mas eu achei bem interessante um provimento que deu a possibilidade das pessoas terem uma outra saída, né? É uma outra válvula de escape, Aham. outro jeito de dar continuidade nos seus planos de vida e não ficar parados esperando que essa pandemia passasse. Achei ótimo. Eu acho realmente que depois que isso tudo passar, vai virar um novo normal, porque não tem como a gente dizer que a internet não está mais inserida em tudo, absolutamente tudo. Não tem Sim. como a gente ficar esperando, sei lá, o que ia acontecer. A gente tem que se adaptar à nova realidade, à realidade de todo mundo. Muita gente, às vezes, não está viajando a trabalho, está fora do país e precisa dessas facilidades de enviar documento por e-mail, de tentar essas coisas mais rápidas. Então, assim, a pandemia, se a gente for pensar em alguma coisa boa que ela pode ter proporcionado para a gente, foi viabilizar que a gente tem capacidade de realizar de outras formas, né? Realizar as coisas de forma mais prática e talvez mais fáceis. Óbvio, eu ainda acho, como a gente estava falando, que a pessoa precisa ir até o cartório, eu ainda acho que a gente precisa pensar em outras formas que talvez viabilizem sem essa necessidade
Eu acho que já adiantou, mesmo caminho dado já foi feito. A gente já viu que existe a condição de organizar e os cartórios se direcionarem para isso, sabe? Bom, pelo menos É, na minha opinião, né? exatamente. É, não, exatamente. Eu acho que até assisti a alguns webinários, seminários aí que estavam ocorrendo do CNJ, quando foram implantadas essas milhões de medidas aí que a gente às vezes discute, são medidas muito boas, mas às vezes não são tão práticas. Essa questão mesmo de comparecer ao cartório, né? Às vezes o que sai na mídia, as pessoas agora podem realizar atos notariais de forma eletrônica, podem realizar procuração de forma eletrônica, basta ter o certificado do ICP Brasil ou qualquer outro certificado digital que possibilite a assinatura de documentos eletrônicos. Mas até mesmo para ter esse certificado, você precisa, na primeira vez, pelo menos, comparecer lá ao cartório para se cadastrar, para fazer um registro prévio, para que depois, a partir dali, que você possa realizar os seus atos que tenham validade, os seus atos que sejam feitos através do certificado digital. Inclusive, o provimento permite a assinatura com o certificado digital dos documentos que forem enviados ao registro civil Para no análise, né? processo de habilitação de casamento. Mas eles também esquecem de falar que tem um custo para isso, para você ter um certificado desse, você tem um custo. E outra coisa, a maioria dos leigos, infelizmente, não conhece isso, desconhece todos esses trâmites. Então você acaba escutando uma informação pela metade mesmo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente divulgar e explicar exatamente como isso funciona e como isso acontece, até para as pessoas conseguirem se situar e saber como elas devem agir, né? Eu acho que essa é a maior função também. Tentar desmistificar os provimentos e o que está acontecendo. Porque às vezes a mídia realmente passa umas informações que ficam meio truncadas. E nesse sentido é um deles. Porque muita gente veio perguntar se podia casar e fazer diversas outras coisas sem precisar ir até o cartório. E a gente sabe que não é bem assim, né? Sim, sim. Também me perguntaram, falei, agora pode casamento só abrir aqui uma reunião no Zoom e aí Só como botar é uma que conta faz? branca para o Zoom. Pois é, né? Eu falei, não é bem assim. Aí depois fui pegar o provimento para ler, explicar, falei, ó, você pode mandar os seus documentos por e-mail. Eu acho que até ficando, porque a gente até brincava, né? A gente está dando a live hoje aqui, mas a gente estudou já durante esse mês aí. Eu estou tendo uma overdose do tema, então, até por questões pessoais no momento da minha vida, as pessoas até me perguntaram quando eu divulguei a live É se hora eu de ia casar. casar, se já está na hora. Eu falei, não, calma, é só um tema que a comissão escolheu para debater esse mês, enfim. Eu já E falei que aí, isso é um sinal de Deus, hein? pois é, Eu mas acho que se ainda. eu fosse sua namorada, eu já ia separando os documentos. Eu já sei que pode mandar por e-mail. Então E ela já você acha sabe que que ela não me mandou tudo? Tá tudo já guardado, tá já ótimo. arquivado. Já tá esquematizado. Tá tudo arquivado. Mas Certíssimo. eu, mas aí eu falei, não, calma, espera, é melhor fazer presencialmente, deixa passar essa pandemia. Enfim, mas as pessoas perguntaram, eu falei, não é bem assim, você pode até mandar por e-mail, você depois o cartório vai te responder, vai solicitar que você compareça para poder ratificar aquilo, assinar o termo, conferir os documentos, se carteira de identidade, né? Deixa eu até ver a relação do Código Civil aberto aqui, tem a relação dos documentos, estão previstos no artigo 1525 do Código Civil, a certidão de nascimento, um documento equivalente, identidade, CPF. É importante registrar que a habilitação tem que ser feita no cartório da circunscrição do domicílio dos nubentes, né, onde eles moram. E autorização por escrito das pessoas, isso aqui é para casamentos que precisam de supressão para menores, enfim, não é muito comum. Declaração de duas Autorização dos testemunhas, pais, né? Que precisa de autorização dos exato, pais exato, para o para casamento. suprir, né? É 16 anos, né? Uhum, o pessoal está aqui rindo, né? Falando que. Eu sei, eu já tô nessa pressão o ano inteiro já. Acho que a pandemia Só deu veio uma, para agilizar isso aí. só deu uma agilizada no negócio. Pois é.
e declaração do Estado Civil, né? Como a gente falou, a importância de você observar, do oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais, observar essa documentação, verificar corretamente essas etapas, é porque o casamento você vai impactar em várias nos outros ramos do direito civil, inclusive, questões sucessórias, possivelmente, Com certeza. partilhas, havendo um divórcio futuramente, enfim, E as pessoas podem casar filiação. por vezes também, então é importante saber se a pessoa é casada ou não é, porque a gente sabe que isso às vezes acontece. Então, Exatamente, né? tudo isso é verificado nessa fase de habilitação para o casamento. Exatamente. E por isso que essa fase é a fase mais importante até do que a celebração, juridicamente dizendo, né? Embora o casamento lá, embora o casamento se constitua lá pelas aqueles que adotam a teoria mista, né? Se constitua do momento do conteúdo, que é essa questão de você estar mudando o seu estado civil para casado, de solteiro para casado, enfim, divorciado para casado, e a outra parte que é a declaração, que seria lá o momento da celebração. Então, o casamento tem o instituto, a solenidade, ele é muito importante. Hã? Não entendi, desculpa. O casamento nada mais é do que um contrato. Por isso que a gente tem que Exato. verificar tudo isso e todas essas formalidades, porque ele impacta Tem a na questão vida do regime de dos dois que estão bens. envolvidos, né? Exatamente. E depois, aí, eu não sei se a gente falou de duas situações só, né? Ou três, Não, a gente não me falou recordo agora. falta a terceira. Já abordamos, né? A terceira seriam as pessoas que deram entrada. As pessoas que deram entrada agora, no meio da pandemia, elas já estão se baseando nesse provimento, né? Porque eu acho que a grande questão foi até a edição desse provimento, né? Eu até soube, assim, por alto. Tomar, né? Não sabia o que fazer. As pessoas estavam sem rumo. E a gente viu, né? Várias notícias, cada lugar fazendo de um jeito, cada cartório agindo de um jeito. Realmente estava sem diretriz nenhuma. Então, o provimento veio para dar uma segurança jurídica, né? Exatamente, para que cada um não fizesse de uma forma, né? São vários cartórios, enfim. E até legal, eu sempre falo, quando eu vejo essa questão da videoconferência facilitou a nossa vida, tudo mais, só que a gente fala isso para uma realidade aqui nossa eu moro aqui em Copacabana, você mora no Recreio, é uma realidade que a gente consegue ver isso. Mas a nível Brasil, não é tão simples assim você realizar atos notariais, atos como esse, do casamento, por videoconferência. Primeiro que nem todo mundo tem internet boa no Brasil inteiro, né? Eu fui no carnaval, viajei para Itaipava, a minha rede de celular nem pegava lá. Então, assim, eu falei, olha, se você vê que a Itaipava é aqui do lado, né? Não é tão distante. Mas se você olhar para... E aí, por isso que é importante cada estado regular, porque cada estado sabe como conduzir, né? Eu vi, por exemplo, até peguei, se eu não me engano, notícias aí lá no Amazonas. A pandemia lá foi no início, em março, abril, foi onde estava, igual o Rio de Janeiro e São Paulo, era um lugar tão crítico quanto. E, enfim, lá ainda é mais seja uma cidade enorme, Manaus, tem essa questão da dificuldade da internet, né? Do acesso à internet. Então, não basta dizer que, porque tem a ferramenta, agora vai ser assim, né? Não só para o casamento, mas para vários dados. Eu acho que isso ainda é uma utopia, a gente acreditar que todo mundo tem acesso à internet. E é por isso que a gente tem muitos problemas. E eu não digo só em relação a isso, não. Eu acho que no direito, de uma forma geral, a gente tem passado por esses questionamentos. Como é que a gente vai lidar com toda essa digitalização, né, do mundo, sendo que a grande maioria das pessoas, porque a gente tende, né, a pensar só na nossa bolha, né? Mas, de uma forma geral, a maioria das pessoas não tem acesso a uma internet de qualidade e não tem como realizar esses trâmites verdadeiramente. Então, isso é um ponto que a gente também precisa questionar e também precisa pensar. Por isso que eu acredito que o novo normal seja uma coisa híbrida, seja uma coisa misturada mesmo. Porque a gente não tem como converter tudo em digital, porque a gente vai acabar tirando parte da população de ter acesso àquilo. Mas o digital acaba facilitando para muitas pessoas
pessoas que, às vezes, na correria e na necessidade, precisam ter acesso dessa forma. Então, eu acho que a gente ainda precisa mesclar muito os dois até conseguir chegar nesse ideal de vida, que é um ideal onde todas as pessoas tenham acesso à internet, onde todas as pessoas consigam entender como funcionam os trâmites também, porque não basta só ter o acesso à internet. A gente precisa que as pessoas entendam como esse trâmite vai ser realizado. E, infelizmente, por mais que pareça simples, não é tão simples assim. Você precisa ter acesso a algumas plataformas que algumas pessoas não têm, desconhecem. Você precisa saber usar, por exemplo, casar por videoconferência. Você precisa saber usar uma videoconferência. Você precisa saber usar aquele aplicativo. Não é só dizer, tá bom, eu preciso da internet. Não, tem todo um trâmite por trás daquilo que precisa ser seguido. Senão a gente vai cair na invalidade de novo. Não vai ter validade nenhuma no casamento que você vai realizar. Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa pontuar também, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente está se adaptando, né? Embora a gente já utilizasse antes, assim, para outros fins, eu já fazia reuniões por videoconferência há algum tempo já. Mas você participar de atos jurídicos, atos solenes, sessões virtuais, enfim, são novidades aí que a pandemia está mostrando aí para gente. Até mesmo os ministros, desembargadores, têm um pouco de dificuldade de ter de estar mexendo com a tecnologia. A gente vê aí embargador em uma sessão de julgamento falou, não, é que meu neto botou esse fundo aqui, eu não consigo tirar. Não sei se vocês viram. E ele ficava um tubarãozinho passando assim por trás dele, porque o neto dele botou um tubarão e ele não sabia tirar. Então, assim, por mais que as pessoas às vezes tenham também acesso à internet, é o que eu falei, elas não vão conseguir usar a plataforma. Tudo isso é fundamental para a gente integrar. São questões sociais que a gente esquece às vezes, mas que estão presentes e muito presentes no direito. Porque o direito é isso também, né? A gente tem que pensar em todo mundo e tem que dar o acesso à justiça e acesso às coisas a todos, de forma indiscriminada. E a partir do momento que existe uma coisa que dificulta, que faz que parte da população não tenha acesso, já não funciona e a gente tem que pensar de outra forma, né? Então, eu acho que ainda vai precisar de muita adaptação para a gente chegar em algo totalmente virtual. Sim, sim. A gente vê. Ontem mesmo eu vi um desembargador, se eu não me engano, e o cachorro entrou no meio do voto dele. Enfim, são questões que a gente vai precisar aprender a lidar a partir de agora. Acho que a Lilian fez uma pergunta sobre a procuração. Deixa eu só recuperar. Aqui, ó. Quanto à questão da habilitação, em relação à assinatura, essa não pode ser a do procurador, sendo esse um advogado? É a pergunta da Lilian. O Bordalo, o presidente nosso da comissão, já até respondeu da validade da procuração. Tem que só, acho que tomar um cuidado, porque existe o casamento por procuração, que é uma modalidade prevista no Código Civil de forma de casamento, né? E é diferente, eu acho, do que ela perguntou aqui. Se dando uma procuração, a pessoa poderia... Uma procuração específica. Oi? Pelo que eu entendi da pergunta dela foi que com uma simples procuração a pessoa poderia assinar o trâmite que a gente disse que ela precisaria ir até o local assinar. Por exemplo, a gente como advogado, se a gente poderia ir lá e assinar pela pessoa. Mas o caso é de novo, né? Que tem que ser com poderes específicos e pública. Então tem direitinhos para serem seguidas, não é qualquer procurador que pode ir assinar e pegar os trâmites para você que foram realizados na habilitação. Exato, é isso aí. Só não confundir com o casamento por procuração, que é uma modalidade de casamento prevista também no Código Civil, onde você passa uma procuração para alguém e a pessoa vai para celebrar o ato em si, né? É diferente da forma como o Cláudio até botou, doutor Dom Pedro I casou por procuração. Não sabia. Interessante a informação. Não tinha conhecimento dessa informação. Mas é isso. Alguma outra questão que a gente possa... Porque o nosso tema é bem sobre a fase de habilitação, né? Deixa eu ver se... tem uma outra questão interessante, é sobre o casamento fora da sede, né? Que o provimento também
ele aborda, já que é por videoconferência, então lá o Código Civil fala que não deve ser realizado. Se for realizado fora da sede, tem lá umas observações. E aqui o provimento, deixa eu ver onde ele fala, no artigo 23 do provimento, ele dispensa autorização para casamento fora da sede. Né? Exatamente por essa questão, né? A gente também tem que deixar claro que, mesmo que você escolha casar por videoconferência, depois que você realizar esse casamento, você também tem que comparecer à sede para assinar o ato, né, do casamento e tirar a certidão de casamento. Então, necessariamente, mesmo que você já tenha passado por todas as etapas e escolha casar por videoconferência, no final você vai ter que comparecer para retirar essa certidão, né? Sim, sim. E aí a segunda fase, que é justamente da celebração, que as pessoas também precisam depois comprar, porque depois você precisa assinar um livro, né? Então é importante também, mesmo assim, depois comparecer ao cartório para assinatura desse livro lá do Registro Civil de Pessoas Naturais. E aí você é considerado totalmente casado. Tem até, não lembro o artigo, que fala quando é o momento realmente da efetivação do casamento. Então, acho que há um debate doutrinário que seria quando o juiz de paz realiza aquelas palavras, né? Eu até tenho que procurar aqui, mas eu não lembro qual artigo está essa. Esse artigo hoje também, porque tem a discussão se tem validade também, ou se só depois que você celebra, né? Tem essa discussão. Exato. Porque ele até esse momento poderia. Algum interessado poderia ainda impedir esse casamento, né? Então, tem essa discussão doutrinária a partir de quando realmente efetiva o casamento. E a pessoa também poderia desistir supostamente antes de ter efetivado o casamento, né? Exatamente. Tem essas questões. Mas eu acho, olha, que o nosso tema é bem específico, né? Bem sobre a habilitação do casamento. Acho que a gente conseguiu esmiuçar um pouquinho. A gente trouxe também aqui a nossa crítica em relação a essa possibilidade de fazer online, mas ter que ir até o local, e o fato das algumas pessoas não terem acesso efetivo à internet. Então, a gente tem que pontuar também essas coisas que a gente viu como não tão favoráveis, né, no provimento. E a nossa intenção foi essa, né? Esmiuçar um pouquinho o provimento, falar um pouquinho do casamento e dar a nossa opinião sobre o tema. Você tem mais alguma observação para fazer? Alguma coisa que você acha o tema que as pessoas querem casar? Isso seria só conselhos, né? Mas observações jurídicas, assim, acho que a gente pontuou bem, né? Como falei, o tema não é tão extenso assim, né? Tanto que são só 7 artigos, salvo engano, no Código, sobre o processo de habilitação de casamento. E são artigos bem objetivos e fáceis de entender. Como a gente falou, a partir do momento da pandemia, como a legislação é de 2002, então os registros civis precisaram se adaptar para não parar o serviço público, né? Porque as pessoas veio a pandemia e não vão casar? Não, vão casar, mas de acordo de acordo com o que está vendo, o que está sendo visto aí. Vai ter que ser por videoconferência, mas como é que vai ser essa videoconferência? Então você tem que só respeitar. Esse provimento veio só para normatizar de acordo com o que prevê o Código Civil. E é ótimo, né? Porque traz para a gente a questão que a gente sempre fala que é muito importante da segurança jurídica. Porque quando a gente deixa muito solto, a gente não sabe direito o que vamos tomar. Então a gente entra em um arcabouço meio curioso, né? Como se a gente estivesse em um lugar que a gente não sabe muito bem onde pisar. Então, esse provimento serve para trazer a gente para essa realidade e saber que diretriz tomar. Então, é muito bom nesse sentido, né? Exatamente, para ter um padrão, para ter uma segurança jurídica. Porque até quando eu estava fazendo a pesquisa, você via que lá no início, em março, no início da pandemia, estavam sendo feitos casamentos ao arrepio da lei. Por exemplo, as pessoas
como é que vai ser feito? As pessoas já tinham a certidão já tinham dado entrada no processo, não tinham a certidão de habilitação ainda, mas os cartórios estavam fazendo o casamento. Depois a gente faz, celebra e você vem aqui depois apresentar tudo. E não é assim. Isso aí você tem você vai implicar em várias questões jurídicas a partir do momento que as pessoas se casam. Então não podia ser feito de qualquer jeito. Né? Aí a gente podia Pessoas dizer que elas nem casaram, né? Porque se você Pois pula é, o estado inicial, você no não casamento casou, não todo tem mundo, que funcionalidade. exatamente, não respeitou lá o previsto no Código Civil. Não pode simplesmente receber os documentos e faça a celebração por videoconferência, virtualmente, e declara as pessoas casadas, mas e os efeitos jurídicos do casamento? E aí, por isso que tem essa. Eu acho, para mim, eu diria que é o ato mais solene do Código Civil é o casamento. Existem vários, mas o casamento, sem dúvida, é o mais emblemático. Não, e eu acho que é o mais vivenciado, assim, a gente entra ano e sai ano, tudo muda, mas não muda essa questão do casamento. As pessoas casam com uma frequência grande, né? Até porque a intenção da sociedade como um todo é casar mesmo. Tem esse sonho, né? É uma questão cultural mesmo. Então, é óbvio que isso sempre vai estar em voga e isso é muito importante de você observar e saber os critérios que têm que ser levados em conta. Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu queria agradecer também a professora Maria Maria, que fez o trabalho junto com a gente, né? Então, Sim. parte também do que a gente está falando, ela complementou com a gente, estudou com a gente, debateu com a gente. Então, é muito bom falar dela aqui, né? Porque ela estava no nosso grupo. Só que como a live de 2 pessoas, nós decidimos fazer. Mas ela está aqui acompanhando. Exato, professora, está aí presente na nossa live, contribuiu muito aí para o nosso debate, para a nossa live aqui. Enfim, nós fizemos um grupo de estudos e aí durante esse mês já estudamos um pouco com afinco esse assunto. Né? E tivemos a colaboração dela, só que a live só dá para 2. Né? Também é uma primeira vez que eu estou fazendo a live, como eu falei, eu estava resistindo. Um arraso. Eu estava. Obrigado. Você eu vejo todo dia fazendo live, então eu falei, vou fazer com a Jéssica, já tô bem, porque ela já está acostumada, então não vai ser tão diferente. Entra no Instagram e fala, live dessa menina de novo, gente. Sobe todo dia, a live sobe. Tem algumas pessoas que a live sobe todo dia, mas eu acho importante a gente estar podendo, nesse momento é a única forma. Né? Eu acho que é importante, no momento que a gente está passando, é mais do que importante a gente divulgar e propagar um pouco de conhecimento, sabe? Porque as pessoas estão muito perdidas, não só por uma questão de falta de conhecimento, mas por questão de nervosismo mesmo. A gente está num momento que a sociedade está perdida. Então, é sempre bom a gente esclarecer e trazer pontos importantes aqui. Sim, não sei se alguém tem alguma pergunta, ainda temos um tempinho ainda, né? Sim. Para a live. Aparentemente uns 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou Deixa eu ver se passou alguma observação sobre o tema também. Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, né? Se alguém quiser botar pergunta ali também, que vai aparecer, a gente lê. A Lilian, a doutora Lilian, até compartilhou aqui a frase, né, que o juiz de paz fala e aí declara as pessoas, os nubentes, efetivamente casados, de acordo com a vontade que ambos acabamos de firmar. Perante mim, de vos receberes por marido e mulher, e eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1535. Então, até esse momento aí, tem aquele debate da doutrina que qualquer interessado poderia opor algum impedimento. Aquelas cenas de novela, filme, que a pessoa levanta... Se alguém tem alguma coisa para falar agora, ou cale-se para sempre. Exatamente. Todo mundo já viu esse clássico, é clássico. A Bianca está pedindo para eu fazer mais, eu sou ótimo. Vamos ver,
Vamos ver se eu eu já estou me adaptando, né? Não é nada novo para mim fazer lives assim, né? Eu assisti a live durante esses 4 meses inteiros, então não é nada de outro mundo. Mas eu confesso que eu tenho uma resistência, enfim, sei lá Vamos por botar quê, o mas doutor Leonardo aqui para fazer live toda semana. vamos Vai botar ficar outros aparecendo aqui assuntos, né? na comissão de notarial e registral. Então, gente, assim, vamos perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, que aí qualquer coisa também a gente responde, ou então a gente já parte para as nossas nos despedirmos aqui. Não sei, acho que já. O tema não traz tanta. A gente já abordou bastante, bem fácil a maneira de o que mudou, como está sendo feito, né? Então não vejo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. O Cláudio falou aqui que eu já estou pronta para casar e eu já até falei em finalizar a live. Acho que está na hora de. Claro, cada dia que passa, a pressão aumenta. A pressão só aumenta. A minha sorte é que eu não tenho esse problema. Ninguém para me impressionar, estou. Tá lá, eu já. Primeiro que quando eu estava estudando, fazendo esse grupo de estudo, né, eu deixei em cima, eu imprimi o provimento, imprimi os provimentos, enfim, a lei, e aí deixei em cima do computador. E aí, minha namorada praticamente passou, olhou e falou, já tá vendo pra gente se casar e tudo. Eu falei, não, isso aqui. Aí eu expliquei a ela. Tô fazendo um tema lá pra comissão. Olá, Meu irmão, todo mundo agora quer saber quando que você vai casar. A professora Maria está perguntando se você vai casar ou não. E estão falando aqui, ó, vai casar quando, Léo? Viu? Esse é o meu irmão. Fala para sua namorada que ela ganhou pessoas em coro, mas tem que chamar todo mundo para casamento. Já que vai esperar acabar. Claro. Vou mandar o link pelo Zoom. Vocês abram aí na casa de vocês. Cada um com salgadinhos eu posso até mandar, mas cada um que faça suas comilanças em casa e pronto. A gente faz a celebração dessa forma. Não, você disse que esperar acabar a pandemia. A gente quer ir pro casamento, até porque eu quero pegar o buquê da noiva. Vamos ver, estamos trabalhando para isso. Eu não sei nem se ela está vendo aqui a live. Eu nem sei se ela está vendo a live aqui, mas com certeza ela vai ver depois, ou vou falar com ela e falar, já está pronto para casar. Com toda certeza. A comissão apoia. Não, vamos. Isso é o momento que acaba chegando, né? Enfim, cada um tem os seus momentos Mas foi e aí. Sem brincadeira, isso é verdade. A gente sempre tem esse plano, por mais que a gente diga que não. Acho que todo mundo espera um dia construir uma família, casar, é uma coisa muito cultural. Eu acho que está muito inserido na gente já como um todo. Então, a gente brinca com isso, mas é a lei natural da vida. E muito provavelmente, se a gente achar alguém legal, eu acho mais do que correto casar, seguir os trâmites e ser feliz, gente. Eu acho que isso é o ideal para todo mundo. Ninguém é feliz sozinho. Não, exato. E aí, nesse momento, só dessa forma, só é possível ser feito dessa forma, aí como esmiuçamos aí durante a live. Né? Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente já pode se despedir. Tem 10 minutos, mas... Que vocês tenham gostado. Não tem mais. E a gente deixa aqui o nosso canal aberto, né? Para caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram perguntar alguma coisa, vocês podem mandar pergunta, vocês podem falar com a gente, que não tem problema nenhum. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Sim. E aí podem mandar dúvidas. Sigam o Instagram da comissão, né, onde a gente tem colocado princípios, conceitos do direito notarial, direito registral, e que ainda boa parte da população acho que ainda não tem não dá essa importância à parte notarial e registral, né? E não só para questões de casamento, enfim, mas você vê registros de imóveis,
né? As pessoas acabam deixando para lá, e aí quando realmente precisa resolver, você vê que está tudo embaralhado, tal, então, O famoso e aí contrato de gaveta. exato, e aí quer que o advogado faça milagre, né? E não existe milagre. A gente, na medida do possível, tenta consertar a situação, dar uma solução jurídica, mas isso tudo porque o direito notarial e registral, as pessoas ainda não dão essa importância, né? Pessoas divorciam e não levam a registro lá, não averbam lá o registro de imóveis. Então, as pessoas precisam ter mais noção dessa parte que envolve os cartórios, de Exatamente. forma geral. E aqui no nosso perfil a gente tenta falar um pouco de tudo, né? A gente traz sempre esclarecimentos não só sobre casamento, que esse foi um dos primeiros temas, mas a gente vai falar sobre outras coisas. Mês que vem a gente vai ter outra live sobre outro tema esclarecedor. E assim, a nossa função aqui é exatamente essa, é fazer com que vocês entendam um pouco melhor qual é a função desse ramo ainda tão desconhecido, né? Que ainda gera tanta dúvida e as pessoas às vezes não sabem muito bem como agir e a função efetiva. Então a gente tem tentado trazer desde o beabá do funcionamento do notariado registral para que as pessoas possam entender e a gente está sempre aberto a dúvidas, porque o nosso canal é esse, é um diálogo, a gente quer mesmo que vocês participem, que vocês falem com a gente, perguntem e até dê sugestão de pauta para a gente falar aqui também. Exatamente. O Cláudio até colocou, realmente, o fenômeno da desjudicialização, cada vez mais matérias entrando na pauta dos cartórios, é importante que cada vez mais as pessoas também tenham mais noção, tenham mais interesse em saber realmente como que pode resolver uma série de questões que antes eram resolvidas no processo, através de um processo judicial, de maneira extrajudicial, através dos cartórios, das serventias. Então, o nosso papel aí da comissão... Né? Exato. Isso de lado, porque os processos judiciais demoram muito mais do que as coisas realizadas de forma extrajudicial. Até pela demanda, porque assim, a demanda de questões judiciais é absurda. É exatamente por as pessoas desconhecerem o extrajudicial, né? Exatamente. Justamente como você falou, como o judiciário não comporta mais, está abarrotado de demandas, acaba que os cartórios estão absorvendo as demandas que antes eram próprias do judiciário. Né? Tanto que essa semana, não sei se foi essa semana, mas eu vi algumas lives que falaram muito dos 10 anos da emenda constitucional 66, do divórcio. E aí, esse ano, agora, recentemente, nós vimos aí no divórcio é possível ser feito por videoconferência, né? Eles falam que é um divórcio virtual, né? Que talvez possa ser um assunto aí para a nossa comissão futuramente abordar essa questão do divórcio virtual. E justamente por isso que há 10 anos a emenda constitucional 66 veio para permitir agora o prazo lá, né? Não há necessidade de observância do prazo do divórcio. E aí, a partir de agora, a gente tem até o divórcio virtual. Enfim, a tecnologia está cada vez mais... cada dia que passa vai fazer parte do nosso dia a dia, não tem jeito. A gente traz aqui como exemplo também os capião do extrajudicial, que agora é uma realidade para a gente vê com muito mais frequência. Partilha, muitas questões, né? Que a gente vê que a gente pode fazer de forma extrajudicial e são bem mais práticas e rápidas. Eu vou aqui falar do que o Cláudio falou, que chamou a doutora Lília para fazer parte da comissão. Acho justo, acho super válido, você vai adorar. Vem a Lília. A Lília eu conheço, na verdade, antes daqui da aba. Então, venha para essa comissão, faça parte. Na verdade, acho que, se eu não me engano, a doutora Lília é da comissão de famílias e sucessões, e as duas são bem próximas, né? Porque os assuntos são relativamente parecidos, enfim, acabam se coincidindo. Se comunicando, né? Dentro do direito, Pois a gente tem uma comunicação de vários ramos, é inevitável, a gente não consegue ficar só em um, né? Dizer assim, eu só atuo em determinada coisa, a gente sempre tem um pouquinho de outra, né? Porque acaba sempre dando uma misturada. Exatamente.
Então é isso. Eu estou na comissão de família e sucessões. Pode mais de uma? Pode, Aí né? não sei. Isso aí eu não sei te responder, Lilian. Tem que perguntar pro Cláudio Cláudio, sabe. pra Cristina. Cláudio sabe. Mas então, gente, é isso. A gente agradece muito a presença de vocês. A gente já falou que os canais estão sempre abertos para quem quiser perguntar, para quem quiser fazer parte da comissão, quem quiser tirar dúvida, sugerir tema, a gente está sempre disposto a escutar e quer que vocês façam parte mesmo junto com a gente para construir esse canal e a gente conseguir divulgar ainda esse ramo desconhecido, né? É, exato. Vamos. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram da comissão, o meu Instagram, da Jéssica. Agradeço também ao Leonardo por ter feito a live comigo, o grupo de estudos. Obrigada. Não, para mim é um prazer aqui estar fazendo essa live com você. Que eu, como eu falei, eu vejo você há uns 2 meses aí subindo, desde que eu comecei, a gente começou na comissão, subindo lives diariamente. Então, por mais que seja a minha primeira vez participando, para mim é um tal prazer estar fazendo com uma pessoa que já está acostumada a esse mundo. Eu acho que isso é mentira, porque você saiu super bem, super desenvolto e tem que fazer mais vezes, então. A gente agora vai cobrar no seu perfil para você falar mais vezes em público. Então, vamos lá, vou aceitar os desafios que vierem pela frente. Sempre. Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês, pelo debate, pelas perguntas. Elas foram muito importantes para a gente conseguir conduzir aqui. E é isso. Como a gente falou, mês que vem tem outra live sobre um tema que vocês com certeza vão gostar. E enquanto isso, a gente vai continuar com os posts, falando um pouquinho sobre direito notarial e registral, sobre os conceitos básicos, para a gente conseguir entendendo e desvendando. Obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Ih,